Mãe da Virgínia ataca o padre Patrick e recebe resposta devastadora. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou missionário e terapeuta católico e para mim é uma alegria poder denunciar essas trevas que têm acabado com a vida de tantas pessoas. Mas eu já jogo logo essa verdade no início desse vídeo. Se as pessoas tivessem lido pelo menos esse livro aqui, ó, Os Mandamentos e os Sacramentos, de autoria de Santo Afonso Maria de Ligório, ou lido O Itinerário do Homem para Deus, que foi um comentário ao livro de Fulton Sheen de um amigo meu psicólogo, essas pessoas não estariam vivendo isso. Mas a cultura, a moral está cada vez mais baixa e as pessoas estão ficando cada vez mais baixas no seu comportamento imoral, buscando essas ninharias. Leia isso daqui porque eu só indico coisa boa para vocês, o link está aqui embaixo. E vamos falar do que aconteceu na última quarta-feira, que foi no dia 21 de maio de 2025, nós presenciamos um momento histórico na CPI das Bets. O padre Patrick Fernandes, com seus 6 milhões e 600 mil seguidores, ele foi chamado para dar o seu testemunho sobre a grave questão das apostas online que vem devastando as famílias brasileiras. E se você não sabe do tipo de devastação que está acontecendo, basta você fazer uma pesquisa mínima na internet ou procurar algum fórum de relatos que você vai perceber a gravidade do que estamos falando aqui, tá bom? E qual que foi a postura cristalina do padre Patrick? Ele disse: não é jogar por jogar. Temos que tratar isso como algo que precisa ser tratado. É caso de saúde pública. E o padre Patrick, ele foi altamente usado por Deus. Por quê? Porque ele também tem um testemunho de resistência nesse caso. Ele rejeitou 560 mil para divulgar apostas online. Ele demonstrou a sua integridade moral nesse quesito, isso daqui foi muito louvável e é uma coisa que tem se tornado rara em nossos dias. Poxa, 560 mil reais é o que tem feito, desculpe o termo da palavra, mas eu estou sendo realista, tem feito esses influenciadores que só pensam em dinheiro, que estão na rampa do inferno, porque não se esqueça daquilo que vai dizer Eclesiástico 10:10. Nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. E eles estão ficando de quatro, por quê? Porque o dinheiro proporciona a este povo prazeres do sentido. Eles querem gozar dos apetites carnais. E nosso Senhor vai dizer em Romanos 8:8 que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E eles lucram bastante em detrimento da pobreza de muitos. Não estão nem aí para a vida alheia. Mas o comportamento do padre Patrick foi louvável nesse caso, porque ele rejeitou 560 mil. É isso que deve acontecer. Resistir ao demônio, ele fugirá para longe de vós, vai dizer São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tá? Então, nós precisamos colocar aqui que a consciência do padre Patrick estava ligada à fé. E a sua também precisa estar. Porque você, como católico, não pode se inserir nesse meio. Você tem que fugir dessas coisas. Você não pode brincar com a sua alma. E tem algo muito sério que eu vou falar no final do vídeo sobre isso daqui. E foi uma reação sintomática. Foi o relativismo em ação. O que respondeu a mãe da Virgínia? A senhora Margarete Serrão, que é a mãe dela, foi reveladora e profundamente sintomática dos tempos em que vivemos. Ela acusou o padre de estar atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento e de disseminar o ódio. Esta é a resposta típica de quem, quando é confrontada contra a verdade moral, prefere atacar o mensageiro a examinar a sua própria consciência. É fácil postar nas redes sociais, quando está no hype, que está rezando o rosário de madrugada com Frei Gilson. Agora veja bem, o rosário é uma oração que faz parte da devoção à Nossa Senhora. E o Padre Pio dizia, Senhora Virgínia e Senhora Margarete, se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la. Já que você reza o rosário, que você viveu um combate espiritual com o demônio, cadê o remodelamento de comportamento? Você acha que Nossa Senhora
iria ser uma influencer da internet e colocar milhares de vidas de pessoas no suicídio, na pobreza, na depressão, na tristeza, na angústia, na ansiedade, como você está fazendo, minha senhora. E aí, quando a fé católica serve para falar que reza com o Frei Gilson, para ganhar engajamento, tudo muito bom. Para ficar tirando foto com o Padre Marcos, tudo muito bom. Para falar do amor de tudo muito bom. E na hora que é chamada a correção, sabe por que não se rende? Porque está dominada pelo espírito de orgulho. Não se esqueça, hein? Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Todo aquele que preferiu o dinheiro ao tesouro de Jesus Cristo vai cair no inferno. Porque Mateus 6,21 vai dizer: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E Lucas 16,13 Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou serve a Deus, serve ao mamão. E aí quando é conveniente, a senhora ataca um sacerdote. Por quê? Porque Santo Agostinho dizia: a reação imediata, a verdade é o ódio, porque tocou no seu bezerro de ouro, porque tocou na sua fonte de prazer. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Parabéns, Padre Patrick, quando o senhor faz brincadeira, quando o senhor faz stand-up, todo mundo te aplaude, o mundo ama. Você viu o que o senhor fez agora? Você foi profético, padre, agora estão te arregaçando. A mãe da Virgínia foi para cima do senhor, por quê? Porque o senhor teve um caráter evangélico. É isso o que acontece quando as pessoas se posicionam na verdade, mas... 2 Coríntios 13:8, contra a verdade não temos poder algum. E ai daquele que nega a verdade, porque nosso Senhor disse, se vocês não me testemunharem diante dos homens, eu não vou testemunhar diante do meu Pai que está no céu. E lugar, vou deixar bem claro aqui, ó, bem claro, lugar de covarde é no quinto dos infernos. E vários padres deveriam estar fazendo o que ele está fazendo. E eu queria muito o contato do Padre Patrick, se vocês puderem me ajudar. Porque nós estamos preparando um livro bombástico. Um psicólogo que foi adicto disso me procurou e ele está escrevendo um livro, mas para botar fogo no parquinho, para desmontar mesmo essa indústria satânica e diabólica. Entendeu? Agora veja bem, as pessoas vão estar falando sobre isso. E muitos querem defender. Qual que é o ensinamento perene da Igreja Católica sobre o jogo de azar? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 2413, os jogos de azar, os jogos de carta, etc., ou as apostas em si, não são contrários à justiça. Eles tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir as suas necessidades e as do outro. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. E é esta exatamente a situação que vivemos no Brasil hoje. As bets não são uma diversão inocente, elas estão destruindo o orçamento familiar dos mais pobres. Eu, como terapeuta, que atendo diversos pacientes, a gente trabalha por amor, para aliviar o sofrimento dos outros. A gente consagra 1 hora de consulta para, auxiliado pela graça de Deus, para mitigar o sofrimento e o vício na vida das pessoas. Eu fico vendo essas pessoas, a capacidade que elas têm de gozar de prazer financeiro em detrimento do sofrimento alheio. Isso não é nada mais, nada menos do que satânico. Isso é satânico. Essas pessoas vão pagar tão caro diante de Deus se continuarem fazendo essas coisas, que eu tenho pena. É por isso que vai dizer Eclesiástico 7,40, né? Em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Você acha que esse povo pensa nessas coisas? Pensa nada. Eles só querem prazer. Agora vamos aqui para a sabedoria de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, nos ensina sobre a virtude da eutrapélia. O Instituto do Verbo Encarnado, do que eu faço parte, fala muito sobre isso. Inclusive os padres, os seminaristas, eles vão falar, ó, a virtude moral que tem por objeto regular, segundo a reta ordem da razão, que são os jogos e as diversões. O Akinati explicava
que o repouso e a diversão são necessários, mas sempre dentro da ordem moral estabelecida por Deus. E Santo Tomás advertia 3 pontos cruciais. 3 pontos: não perder a seriedade da alma, observar 5 circunstâncias apropriadas para diversões e manter sempre a luz de um espírito virtuoso, mesmo nos divertimentos. E que virtude que tem essa pessoa? Essas pessoas que estão jogando. A virtude da temperança, que é o uso moderado das coisas criadas. Que temperança? As pessoas estão ficando em dívida, estão gastando todo o seu dinheiro, estão perdendo tudo, estão se suicidando, gente. Entendeu? E as bets, elas vêm claramente violar todos esses princípios que Santo Tomás nos coloca. Agora, qual que é a realidade devastadora dos dados? Uma epidemia silenciosa. Agora, se você quiser aqui os números, eles são alarmistas para confirmar para nós o que? A gravidade que foi denunciada pelo próprio sacerdote, o Padre Patrick. Cerca de 25 milhões de brasileiros. Você tem noção do que são 25 milhões de pessoas? Quase 10% da população estão envolvidos com apostas online. 86% dos apostadores carregam algum tipo de dívida. E 64% tiveram o nome negativado. Os brasileiros gastaram 240 bilhões em bets em 2024, causando perda de 103 bilhões ao varejo. Gente do céu, vocês não percebem o quanto isso daqui é demoníaco? Mas tá lá! A Virgínia, a mãe dela e outros influenciadores tranquilo, rezando o rosário. Rezando o rosário. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira. O Papa Adriano VI disse que o rosário é o flagelo dos demônios. Veja bem aqui. Eu tenho 22 anos que eu prego a palavra de Deus. Com 20 anos de idade eu estava ensinando o rosário, que foi o primeiro apostolado da minha vida. Rosário é fruto. Quem reza o rosário não faz uma porcaria dessa, não. As pessoas pegam tudo na internet por causa do hype. Usa o nome do Frei Gilson para aquecer mais ainda. Mas não usam de corte de vídeo dele para evangelizar, para falar de integridade moral, para falar de conversão genuína. Meu Deus do céu. Ai, mas eu vi a pessoa ajoelhada rezando. A fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê, vai dizer Santo Agostinho. Qualquer um pode abaixar o corpo, mas é o testemunho, é a interioridade da pessoa, é o fruto da vida dela. Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Agora, nós temos aqui no Brasil, em média, 2 milhões de viciados em jogos, segundo a pesquisa da Universidade de São Paulo. Cara, esse nosso livro vai ser uma bomba. Cara, eu queria muito o contato de bons padres, porque eu preciso da ajuda dessas pessoas para nos ajudar a divulgar. Porque com essa quantidade de 2 milhões de viciados nisso, meu Deus do céu. Gálatas 5:1, meus irmãos. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. 2 Coríntios 13:7. Aonde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Mas tem pessoas que estão escravas. E os influenciadores dormiram na sua zona de paz. Que são pessoas que ajudam a perpetuar esse conteúdo em virtude do número de seguidores que tem. Uma moça que se diz católica deveria influenciar as pessoas a buscarem uma vida de virtude. Mas não. É uma zona de paz jogando o povo, todo mundo no vício. E qual que é o sofrimento humano por trás disso? O Padre Patrick revelou na CPI que nessa semana 2 pessoas me procuraram como sacerdote, né? Quem que nos busca? São familiares de quem está vivendo esse drama. Ele descreveu a realidade cruel. Dinheiro a gente recupera. Existem pessoas que estão vivendo um drama de se sentirem acorrentadas. Especialistas alertam que o vício em aposta pode gerar altos níveis de ansiedade, depressão, comportamento agressivo e até comportamento suicida, mas muito mais coisa do que isso. Não é só isso, tem mais coisa. Agora, médicos da CPI alertaram que além do vício, a atividade pode trazer riscos de dívidas, depressão e suicídio, podendo também afetar outros familiares e amigos do apostador. E aí o padre faz um chamado à conversão para os influenciadores. Ele diz:
Se tem pessoas que estão ganhando para falar a favor, tem que ter pessoas com dignidade que se coloquem contra. Talvez algumas pessoas vão começar a se sentir envergonhadas. Este é um chamado à conversão genuína. Não basta parar de promover bets por pressão pública. É necessário um verdadeiro arrependimento por ter participado da exploração dos vulneráveis. Padre Patrick, eu, Anderson Reis, já preguei na sua paróquia. Eu cumprimentei o Senhor e agora eu te faço um pedido. O Senhor está falando aqui, Padre, que as pessoas têm que se posicionar e têm que falar contra. Eu sou dono de uma editora chamada Editora Imaculada e um psicólogo que foi adicto disso e foi liberto desse vício, graças a Deus, está trazendo um livro revelador para nós. Se esse vídeo chegar ao senhor Padre Patrick, por favor, entre em contato conosco e vamos fazer uma reunião para divulgar isso. Por quê? Porque este próprio conteúdo pode ser levado para as paróquias, os padres podem formar grupos e dar assessoria, atenção, como os Alcoólicos Anônimos, para pessoas que têm adicção disso. E a gente pode fazer um projeto bem interessante para ajudar as pessoas a saírem desse vício. Por favor, Padre Patrick, o senhor tem bastante seguidores. O senhor tem 6.600.000 seguidores. O senhor pode nos auxiliar a fazer um bem enorme divulgando um conteúdo que ajuda as pessoas num caminho. Porque quem está escrevendo o livro, ele passou por essa dor, se recuperou, é psicólogo e tem condição de ajudar as pessoas que estão nesse vício. Então, gente, se vocês estão vendo esse vídeo, me ajudem, por favor, a chegar no Padre Patrick ou compartilhe se você tem amigos influencers católicos, sacerdotes, para que nós possamos formar uma rede de proteção a essa verdadeira desgraça demoníaca que está tomando o Brasil. Eu conto com você para lutarmos juntos nesta guerra. Que o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria e de São José ajude as pessoas, por intercessão e por súplica ao precioso sangue de Jesus, a se livrarem desse vício acorrentador. Deus abençoe a vida de vocês. Salve Maria.